Capítulo 20. Carlyle. Voltamos pelo longo corredor até o gabinete de Carlyle. Parei na porta, esperando o convite dele. Entrem, disse meu pai. Eu a conduzi para dentro e observei Bella examinar animada aquele novo ambiente. Era mais escuro que o resto da casa. O mogno lembrava a primeira casa de Carlyle. Os olhos dela percorreram as fileiras e mais fileiras de livros. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que estar em meio a tantos livros era como um sonho para ela. Carlyle marcou a página do exemplar que estava lendo e se levantou para nos receber. "O que posso fazer por vocês?" perguntou. É claro que ele tinha ouvido toda a nossa conversa no corredor e sabia que estávamos indo ali para escutar o capítulo seguinte. Ele não se incomodara por eu ter compartilhado sua história. Não parecia surpreso por eu ter contado toda ela. Queria mostrar a Bella um pouco da nossa história. Bom, da sua história, na verdade. Não queríamos incomodá-lo, disse Bella baixinho. De forma alguma, assegurou Carlyle. Por onde querem começar? Pelo cocheiro, respondi. Coloquei a mão no ombro dela e a virei gentilmente para a parede atrás de nós. Ouvi os batimentos cardíacos de Bella reagirem ao meu toque, e em seguida a risada quase silenciosa de Carlyle diante dessa reação. Interessante, pensou ele. Os olhos de Bella se arregalaram enquanto ela examinava a parede abarrotada de quadros do gabinete de Carlyle. Eu pude imaginar como, à primeira vista, aquela parede devia desorientar qualquer um. Havia 73 pinturas, de todos os tamanhos, técnicas e cores, reunidas como quebra-cabeça de peças retangulares que cobria a parede por completo. O olhar dela não conseguia se deter em nenhum ponto. Peguei a mão de Bella e a conduzi ao início. Carlyle nos seguiu. Como na página de um livro, a história começava na pintura mais à esquerda. Era uma obra discreta, monocromática, que se assemelhava a um mapa. Na verdade, era parte de um mapa, pintado à mão por um cartógrafo amador. Um dos poucos originais que haviam sobrevivido aos séculos. As sobrancelhas dela se franziram. Londres em 1650, expliquei. A Londres da minha juventude, acrescentou Carlyle alguns metros atrás de nós. Bella se encolheu, surpresa com a proximidade dele. É claro que ela não tinha ouvido seus passos. Apertei a mão dela, tentando acalmá-la. Aquela casa era um lugar estranho para ela, mas nada lhe a machucaria. Vai contar a história? Perguntei a ele, e Bella se virou para Carlyle. Sinto muito, eu gostaria de poder. Ele sorriu para Bella e disse em voz alta. Eu poderia, mas na verdade estou um pouco atrasado. Ligaram do hospital hoje de manhã. O Dr. Snow tirou o dia de folga. Além disso, ele olhou para mim. Você conhece as histórias tão bem quanto eu. Carlyle sorriu calorosamente para Bella ao sair. Depois que ele foi embora, ela se virou para examinar o pequeno quadro mais uma vez. O que aconteceu então? Perguntou pouco depois, quando Carlyle percebeu o que havia acontecido com ele. Automaticamente, olhei para uma pintura maior, uma coluna acima e uma fileira abaixo. Não era uma imagem alegre, uma paisagem deserta e sombria, um céu coberto de nuvens opressivas, cores que pareciam sugerir que o sol nunca mais ia voltar. Carlyle tinha visto aquele quadro pela janela de um pequeno castelo na Escócia. A pintura lembrava tão perfeitamente o período mais sombrio de sua vida que ele quis ficar com ela, por mais dolorosa que a lembrança fosse. Para ele, a existência daquela paisagem devastada significava que ele era compreendido. Quando ele entendeu no que tinha se transformado, rebelou-se contra isso. Quis se destruir, mas não é tão fácil. Como? Perguntou ela, surpresa. Continuei olhando para o vazio sugestivo da pintura enquanto descrevia as tentativas de suicídio de Carlyle. Ele pulou de grandes alturas, tentou se afogar no mar, mas era jovem na nova vida e muito forte. É incrível que tenha sido capaz de resistir, capaz de não se alimentar. Olhei rapidamente para ela, mas Bella ainda encarava a pintura. Enquanto ainda era tão novo, o instinto é mais forte nesse período, controla tudo. Mas ele sentia tanta repulsa por si mesmo que teve força para tentar se matar de inanição. Isso é possível? Sussurrou ela. Não, não há muitas maneiras de sermos mortos. Ela abriu a boca para fazer a pergunta óbvia após essa revelação, mas acrescentei rapidamente para distraí-la. Então ele ficou com muita fome e por fim enfraqueceu. Afastou-se o máximo que pôde dos humanos, reconhecendo que sua força de vontade também se enfraquecia. Durante meses vagou à noite, procurando pelos lugares mais solitários, abominando a si mesmo. Descrevi a noite em que ele descobriu outra maneira de viver, quando decidiu se alimentar apenas de sangue animal e como foi sua recuperação até se tornar uma criatura racional. Então contei de sua ida para o continente. Ele nadou até a França? Interrompeu ela incrédula. As pessoas atravessam o canal da Mancha a nado o tempo todo, Bella, observei. Acho que é verdade, só pareceu engraçado no contexto. Continue.
Nadar é fácil para nós. Tudo é fácil para vocês, reclamou ela. Sorri, esperando para ter certeza de que ela não queria falar mais nada. Bela franziu a testa. Não vou interromper de novo, eu prometo. Meu sorriso aumentou, pois eu sabia qual seria sua reação à próxima parte. Porque, tecnicamente, não precisávamos respirar. Vocês... Eu ri e levei o dedo aos seus lábios. Não, não, você prometeu. Quer ouvir a história ou não? Ela falou mesmo assim, com os lábios tocando o meu dedo. Não pode me contar uma coisa dessas e esperar que eu não diga nada. Deixei que minha mão tocasse a lateral do pescoço dela. Você não precisa respirar? Perguntou Bela. Dei de ombros. Não, não é necessário, é só um hábito. Quanto tempo pode ficar sem respirar? Indefinidamente, imagino. Não sei. O máximo de tempo que eu havia passado sem respirar tinha sido alguns dias, todos debaixo d'água. É um tanto desagradável ficar sem o olfato. Um tanto desagradável, repetiu ela, a voz pouco mais que um sussurro. As sobrancelhas dela estavam franzidas, os olhos estreitos, os ombros rígidos. A conversa que parecia tão engraçada para mim, instantes antes, perdeu subitamente a graça. Nós éramos muito diferentes. Embora um dia tivéssemos pertencido à mesma espécie, agora compartilhávamos poucas características superficiais. Ela devia estar finalmente sentindo o peso da distorção, a distância entre nós. Afastei a mão da pele dela. Meu toque, anormalmente frio, só deixaria essa lacuna mais óbvia. Analisei sua expressão ansiosa, esperando para ver se aquela verdade finalmente seria demais para ela. Depois de alguns longos segundos, o estresse em seus traços diminuiu. Seus olhos se focaram nos meus, e uma inquietação diferente surgiu no rosto dela. Sem hesitar, ela tocou na minha bochecha. O que foi? Preocupação comigo novamente. Então, ao que parecia, aquilo não tinha sido a gota d'água que eu tanto temia. Continue esperando que aconteça, confessei. Bela ficou confusa. Que aconteça o quê? Esperei fundo. Sei que a certa altura, algo que direi a você ou algo que você verá será demais. E então você vai fugir de mim, aos gritos. Tentei sorrir para ela, mas não foi muito convincente. Não vou impedi-la. Quero que isso aconteça, porque quero que fique segura. E, no entanto, quero ficar com você. É impossível conciliar os dois desejos. Ela endireitou os ombros, o queixo erguido. Não vou fugir para lugar nenhum, prometeu. Tive que sorrir diante de sua demonstração de coragem. Veremos. Então, continue, insistiu Bela, fazendo uma leve careta diante da minha resposta duvidosa. Carlyle nadou para a França. Avaliei o humor dela por mais um segundo. Em seguida, me voltei para os quadros. Dessa vez, apontei para a mais pomposa de todas as pinturas. A mais colorida e extravagante. Era para ser um retrato de julgamento final, mas metade das figuras parecia envolvida em algum tipo de orgia, e a outra metade em um combate violento e sangrento. Apenas os juízes, suspensos acima do pandemônio, em balustradas de mármore, permaneciam serenos. Aquela pintura tinha sido um presente. Carlyle jamais escolheria aquilo para si mesmo. Mas quando os Voltures praticamente o obrigaram a aceitar aquela lembrança de seu tempo juntos, ele não teve como recusar. Carlyle tinha certo carinho por aquela obra chamativa, e pelos vampiros soberanos e distantes retratados nela. Então, aguardou junto de seus quadros favoritos. Afinal, os Voltures tinham sido muito generosos com ele de várias formas. E Esme gostava do pequeno retrato de Carlyle escondido em meio ao caos. Enquanto descrevia os primeiros anos de Carlyle na Europa, Bela ficou estudando a pintura, tentando assimilar todas as figuras retratadas e o turbilhão de cores. Percebi que minha voz foi se tornando menos casual. Era difícil pensar no processo de Carlyle para dominar sua natureza, para se tornar uma bênção para a humanidade em vez de um parasita. Sem sentir novamente toda a admiração que sua jornada despertava. Sempre invejei seu autocontrole perfeito, mas ao mesmo tempo acreditava que era impossível replicá-lo. Percebi naquele momento que havia escolhido um caminho mais fácil, o que exigia menos resistência. Admirando muito Carlyle sem nunca me dedicar ao esforço de me tornar mais parecido com ele. Aquele curso intensivo de autocontrole que Bela estava me obrigando a fazer poderia ter sido bem menos difícil se eu tivesse me dedicado mais nas últimas 7 décadas. Bela estava me encarando. Toquei na imagem à nossa frente para que ela voltasse sua atenção para a história. Ele estava estudando na Itália quando descobriu outros lá. Eram muito mais civilizados e mais instruídos do que os espectros dos esgotos de Londres. Bela se concentrou no quadro, que eu indiquei, e de repente caiu na risada, um pouco sobressaltada. Ela havia reconhecido Carlyle, apesar do manto que ele usava na pintura. Solimena foi muito inspirado pelos amigos de Carlyle. Em geral, os pintava como deuses. Aro, Marcos, Caius, apontei cada um enquanto dizia os nomes. Os patronos noturnos das artes.
O dedo dela hesitou diante da tela. O que aconteceu com eles? Ainda estão lá, como sempre. Por quem sabe quantos milênios. Carlyle ficou com eles apenas por um breve tempo. Algumas décadas. Ele admirava muito sua civilidade, seu refinamento, mas eles insistiam em tentar curar sua aversão à sua fonte natural de alimento, como diziam. Tentaram convencê-lo e ele tentou persuadi-los, sem sucesso. Àquela altura, Carlyle decidiu tentar um novo mundo. Sonhava em encontrar outros iguais a ele. Estava muito solitário, como pode imaginar. Mencionei brevemente os acontecimentos das décadas seguintes, enquanto Carlyle enfrentava seu isolamento, até por fim pensar em um plano de ação. A história ficou mais pessoal e também mais repetitiva. Bella já tinha ouvido parte dela. Carlyle me encontrando no leito de morte e tomando a decisão que havia mudado meu destino. Decisão que agora afetaria o destino de Bella. E assim fechamos o círculo, concluí. Então você sempre esteve com Carlyle? Perguntou ela. Com instinto infalível, ela havia feito justamente a pergunta que eu menos queria responder. Quase sempre, respondi. Coloquei a mão na cintura dela para levá-la para fora do gabinete, desejando poder também afastá-la daquela linha de raciocínio. Mas eu sabia que ela não ia permitir, sem dúvida. Quase, suspirei relutante, mas a honestidade devia prevalecer sobre a vergonha. Bem, confessei, eu tive um típico ataque de rebeldia adolescente. Uns 10 anos depois que nasci, fui criado, como quiser chamar, não concordava com a vida de abstinência e me ressentia dele por refrear meu apetite. Então parti para ficar sozinho por algum tempo. É mesmo? Sua entonação não era o que eu esperava. Em vez de sentir repulsa, Bella parecia ansiosa para ouvir mais. Isso não combinava com a reação dela na campina, quando pareceu muito surpresa ao descobrir que eu havia cometido assassinatos, como se essa verdade nunca tivesse lhe ocorrido. Talvez ela houvesse se acostumado com a ideia. Começamos a subir a escada. Agora ela parecia indiferente ao que a cercava, olhava apenas para mim. Isso não lhe dá repulsa? Perguntei. Ela pensou por meio segundo. Não. Considerei aquela resposta perturbadora. Por que não? Insisti, quase exigindo que ela respondesse. Acho que parece razoável. Sua explicação terminou em um tom mais alto, como se fosse uma pergunta. Razoável? Eu ri. O som áspero demais. Mas em vez de mostrar a ela todas as maneiras pelas quais aquilo não era razoável ou perdoável, acabei me justificando. Desde a época de meu novo nascimento, tive a vantagem de saber o que todos à minha volta pensavam, tanto humanos como não humanos. Foi por isso que precisei de 10 anos para desafiar Carlyle. Eu podia ler sua sinceridade impecável, entender exatamente por que ele vivia daquela maneira. Eu me perguntava se teria me desviado do meu caminho se não tivesse conhecido Siobhan e outros como ela. Se eu não soubesse que todas as criaturas como eu ainda não tínhamos encontrado Tânia e suas irmãs, achavam o modo de vida de Carlyle ridículo. Se eu conhecesse apenas Carlyle e nunca tivesse descoberto outro código de conduta, acho que teria ficado. Eu tinha vergonha de ter me deixado influenciar por esses outros que não chegavam aos pés dele, mas invejava a liberdade deles, e achei que seria capaz de viver acima do abismo moral no qual todos tinham afundado, porque eu era especial. Balancei a cabeça diante da minha arrogância. Precisei de mais alguns anos para voltar para Carlyle e me comprometer novamente com seu modo de viver. Pensei que estaria isento da depressão que acompanha a consciência. Como eu sabia os pensamentos de minhas presas, podia desprezar os inocentes e perseguir somente os maus. Se eu seguisse um assassino por uma via escura, onde ele atacaria uma jovem, se eu a salvasse, certamente não seria tão horrível. Eu tinha salvado muitos humanos assim, mas isso nunca parecia equilibrar a balança. Muitos rostos surgiram em minhas lembranças. Os culpados que eu havia executado e os inocentes que eu tinha salvado. Mas um rosto permanecia, culpado e inocente ao mesmo tempo. Era setembro de 1930. Tinha sido um ano muito ruim. Por toda parte, os humanos se esforçavam para sobreviver às falências bancárias, secas e tempestades de areia. Agricultores que haviam perdido suas terras, acompanhados da família, se mudavam para cidades que não tinham como acomodá-los. Na época, me perguntei se o desespero e o medo, generalizados nas mentes à minha volta, contribuíam para a melancolia que começava a me atormentar. Mas acho que já naquela época eu sabia que minha depressão se devia totalmente a minhas escolhas. Eu estava de passagem por McWell, como havia passado por Chicago, Filadélfia, Detroit, Columbus, Indianápolis, Minneapolis, Montreal, Toronto, cidade após cidade, e depois voltado várias vezes, um verdadeiro nômade pela primeira vez na vida. Eu nunca me afastava muito para o sul. Sabia que era melhor não caçar perto daquela incubadora de exércitos infernais de recém-criados. Nem para o leste, pois também evitava Carlyle, mais por vergonha do que por autopreservação nesse caso.
Nunca passava mais do que alguns dias no mesmo lugar. Nunca interagia com os humanos que não estava caçando. Mais de 4 anos depois, localizar as mentes que eu procurava se tornara algo simples. Eu sabia onde era provável encontrá-las e quanto costumavam estar ativas. A facilidade com que achava minhas vítimas ideais era perturbadora. Havia muitas. Talvez isso também contribuísse para minha melancolia. As mentes que eu caçava em geral eram indiferentes a toda a compaixão humana e a maioria das emoções que não fosse ganância e desejo. Havia uma frieza e um foco que a destacavam das mentes normais e menos perigosas ao redor. É claro que a maioria tinha levado algum tempo para chegar a esse ponto, quando se viam mais como predadores do que outra coisa. Então sempre havia uma série de vítimas que eu não conseguia salvar. Eu só podia salvar a próxima. Ao procurar essas mentes, eu era capaz de abafar tudo que fosse mais humano durante a maior parte do tempo. Mas naquela noite, em Makewell, enquanto me movia silenciosamente pela escuridão, caminhando quando havia testemunhas, correndo quando não havia, outro tipo de mente chamou minha atenção. Era a mente de um rapaz pobre que morava em um cortiço na periferia do distrito industrial. Sua angústia era tão intensa que invadiu minha consciência. Embora naqueles dias eu andasse extremamente angustiado também, mas ao contrário dos outros que temiam a fome, o despejo, o frio e as doenças, tantas formas de privação, aquele homem temia a si mesmo. Não posso, não posso, não posso fazer isso, não posso, não posso. Era como um mantra repetido sem parar em sua mente, mas nunca se transformava em algo mais forte, nunca se tornava não vou. Ele pensava nessas negativas ao mesmo tempo que planejava. O homem não tinha feito nada, ainda. Havia apenas sonhado com o que queria. Havia apenas observado a menina no prédio mais adiante no beco, sem nunca ter falado com ela. Fiquei um pouco desorientado. Eu nunca havia condenado à morte alguém que não tivesse sujado as mãos, mas parecia provável que aquele homem logo fosse fazer isso. E a garota somente era apenas uma criança. Sem saber o que fazer, decidi esperar. Talvez ele vencesse a tentação. Eu duvidava. Meu estudo recente sobre o que havia de mais vil na natureza humana deixava pouco espaço para o otimismo. No beco em que ele morava, onde as construções se apoiavam de forma precária umas nas outras, havia uma casa estreita, cujo telhado havia desabado recentemente. Ninguém podia chegar ao segundo andar com segurança, então foi ali que fiquei escondido, imóvel, enquanto o ouvia nos dias que se seguiram, examinando os pensamentos das pessoas aglomeradas nas habitações caindo aos pedaços. Não demorei muito para encontrar o rosto magro da criança em pensamentos diferentes, mais saudáveis. Localizei o quarto onde ela morava com a mãe e 2 irmãos mais velhos e a vigiei dia e noite. Isso foi fácil. A menina tinha apenas 5 ou 6 anos, portanto não se afastava muito de casa. A mãe a chamava de volta sempre que ela sumia de vista. Seu nome era Beth. O homem também a observava quando não estava perambulando pelas ruas em busca de trabalho, mas mantinha distância dela durante o dia. Era a noite que parava diante da janela, escondendo-se nas sombras enquanto uma única vela queimava no quarto da família da menina. Ele marcou a que horas a vela era apagada. Descobriu a localização da cama da criança, apenas uma almofada recheada de jornal sob a janela aberta. Estava começando a fazer frio à noite, mas os odores no prédio superlotados eram desagradáveis. Todos mantinham as janelas abertas. Não posso fazer isso, não posso, não posso. O mantra continuava, mas ele começou a se preparar. Um pedaço de corda que encontrou na sarjeta, trapos que arrancou de um varal durante sua vigilância noturna e que funcionaram como mordaça. Ironicamente, ele escolheu guardar sua coleção na mesma casa em ruínas onde eu me escondi. Havia um espaço vazio e profundo sob a escada caída. Era para lá que ele planejava levar a criança. Ainda assim, eu esperei, relutando em punir antes de ter certeza do crime. A parte mais difícil, o que fazia eu relutar, era que ele sabia que teria que matá-la depois. Era desagradável, e ele não gostava de pensar em como faria isso. Mas esse escrúpulo também foi superado. Demorou mais uma semana. A essa altura, já estava com muita sede e entediado com a repetição em sua mente. No entanto, sabia que não poderia justificar meus assassinatos, a menos que agisse de acordo com as regras que havia me imposto. Punir apenas os culpados. Apenas aqueles que fariam muito mal a outras pessoas se fossem poupados. Fiquei estranhamente decepcionado na noite que ele foi buscar a corda e a mordaça, contrariando toda a lógica. Esperava que ele, no fim das contas, fosse inocente. Segui o homem até a janela aberta junto da qual a criança dormia. Ele não me ouviu atrás dele, e não teria me visto nas sombras caso se virasse. A repetição em sua cabeça havia cessado. Ele havia concluído que podia fazer aquilo. Esperei até ele enfiar o braço pela janela, até seus dedos roçarem o braço de Beth, tentando segurá-la. Agarrei-o pelo pescoço e pulei pelo telhado 3 andares acima, onde aterrissamos com um baque discreto.
É claro que ele ficou aterrorizado com os dedos gelados em volta de seu pescoço, perplexo com o voo repentino, confuso com o que estava acontecendo. Mas quando virei para que me encarasse, de alguma forma ele entendeu. Ele não viu um homem quando olhou para mim. Viu meus olhos negros vazios, minha pele mortalmente pálida e viu o julgamento. Embora eu não tenha chegado nem perto de adivinhar o que eu era, ele estava totalmente certo a respeito do que estava acontecendo. O homem se deu conta de que eu havia salvado a criança dele e ficou aliviado. Não indiferente como os outros, não frio e seguro. Eu não fiz nada, pensou, enquanto dava o bote. As palavras não eram uma defesa. Ele estava feliz por ter sido detido. Aquela foi minha única vítima tecnicamente inocente, que não viveu para se tornar um monstro. Interromper sua progressão para o mal tinha sido a coisa certa a fazer, a única opção. Quando eu pensava nelas, em cada uma das pessoas que havia executado, não me arrependia de nenhuma das mortes individualmente. O mundo era um lugar melhor, com cada uma daquelas perdas. Mas de alguma forma, isso não importava. E no final, sangue era apenas sangue. Saciava minha sede por alguns dias ou semanas e só. Embora houvesse prazer físico, ele era maculado pelos tormentos em minha mente. Apesar da minha teimosia, eu não conseguia mais evitar a verdade. Eu era mais feliz sem sangue humano. O número total das mortes se tornou demais para mim. Alguns meses depois, desisti da minha missão egoísta. Desisti de tentar encontrar algum significado naquela matança. Mas à medida que o tempo passava, continuei me perguntando se ela teria percebido o que eu não estava contando. Comecei a ver o monstro em meus olhos. Não podia escapar da dívida de tantas vidas humanas roubadas, mesmo sendo justificado. E voltei para Carlyle e Esme. Eles me receberam como um filho pródigo. Era mais do que eu merecia. Eu me lembrei do abraço que me deram, dos pensamentos alegres deles quando voltei. O olhar de Bella para mim, naquele momento, também era mais do que eu merecia. Supus que minha defesa tivesse funcionado, por mais frágil que me parecesse. Mas àquela altura, Bella já devia estar acostumada a encontrar justificativas para mim. Eu não imaginava de que outra forma ela suportaria ficar perto de mim. Chegamos à última porta do corredor. Meu quarto, falei, segurando a porta aberta. Esperei a reação dela. O exame minucioso voltou. Ela analisou a vista do rio, a grande quantidade de prateleiras para meus CDs, o aparelho de som, a ausência de móveis tradicionais, seus olhos saltando de um detalhe para o outro. Eu me perguntei se meu quarto seria tão interessante para ela quanto o dela tinha sido para mim. Ela fitou o tecido revestindo as paredes. Acústica boa? Eu ri e assenti. Depois liguei o aparelho de som. Mesmo com o volume baixo, os alto-falantes embutidos nas paredes e no teto davam a impressão de estarmos em um concerto. Ela sorriu e em seguida foi até a prateleira de CDs mais próxima. Era surreal vê-la no centro de espaço, que quase sempre funcionava como um refúgio solitário. Tínhamos passado a maior parte do nosso tempo juntos, no mundo humano, na escola, na cidade, na casa dela. E isso sempre fazia com que eu me sentisse um intruso, um peixe fora d'água. Menos de uma semana antes, eu não teria acreditado que ela ficaria tão relaxada e à vontade no meu mundo. Não era uma intrusa, ela se encaixava perfeitamente naquele lugar. Era como se meu quarto nunca tivesse estado completo até aquele momento. E ela não estava ali sob nenhum pretexto. Eu não tinha mentido, pelo contrário, havia confessado todos os meus pecados. Ela sabia de tudo e ainda assim queria estar naquele quarto, sozinha comigo. Como organiza tudo? Perguntou ela, tentando entender minha coleção. Minha mente estava tão envolvida no prazer de tê-la ali que levei um segundo para responder. Por ano e depois por preferência pessoal dentro de cada ano. Bella percebeu minha distração. Ela olhou para mim, tentando entender por que eu estava olhando para ela tão intensamente. O que foi? Perguntou, passando timidamente a mão pelo cabelo. Eu estava preparado para sentir alívio. Você sabendo de tudo, sem que eu precisasse guardar segredos. Mas não esperava sentir mais do que isso. Gosto disso. Me faz feliz. Nós sorrimos juntos. Que bom, disse ela. Foi fácil perceber que Bella não estava dizendo nada além da verdade. Não havia dúvidas em seus olhos. Ela sentia tanto prazer em estar no meu mundo quanto eu sentia estar no dela. Um lampejo de inquietação alterou minha expressão. Pensei em semente de romã pela primeira vez em algum tempo. Parecia certo tê-la ali. Mas será que isso era só meu egoísmo me cegando? Nada havia feito com ela, com que ela tivesse medo de mim. Mas isso não significava que ela não devesse ter medo. Sempre tinha sido destemida demais para o próprio bem. Bella observou a mudança na minha expressão. Você ainda está esperando que eu fuja aos gritos, não é? Quase isso, assenti. Odeio desapontá-lo, disse ela com a voz séria. Mas você não é tão assustador quanto penso. Na verdade, não acho você nada assustador. Foi uma mentira bem contada, ainda mais considerando sua inabilidade em mentir.
Mas eu sabia que ela havia feito aquela piada principalmente para que eu não ficasse chateado ou preocupado. Embora às vezes lamentasse a profundidade de sua indulgência em relação a mim, isso de fato melhorou meu humor. Tinha sido uma piada engraçada, e não resisti à vontade de fazer uma brincadeira também. Sorri mostrando demais os dentes. Você realmente não devia ter dito isso. Ela havia pedido para me ver caçar, afinal de contas. Eu me encolhi em uma paródia da minha verdadeira posição de caça. Uma versão descontraída e bem-humorada, expondo ainda mais os dentes. Rosnei baixinho. Foi quase um ronronar. Ela começou a se afastar, embora não houvesse medo em seu rosto. Pelo menos não medo de danos físicos. Na verdade, Bela parecia estar com um pouco de medo de se tornar o alvo da própria piada. Ela engoliu em seco. Você não faria isso. Eu pulei. Ela não conseguiu ver grande parte da ação, pois eu me movi à velocidade de um imortal. Atravessando o quarto em um salto, tomei-a nos braços. Eu me posicionei como uma espécie de armadura ao redor dela, de modo que, quando colidíssemos com o sofá, ela não sentisse o impacto. De propósito, aterrissei de costas. Apoiei Bela no meu peito, ainda encolhida em meus braços. Ela parecia um pouco desorientada, como se não tivesse certeza se estava de cabeça para baixo ou não. Bela tentou se sentar, mas eu não tinha terminado minha argumentação. Ela me olhou de cara feia, mas seus olhos estavam regalados demais para que a expressão fosse convincente. O que estava dizendo mesmo? Perguntei. Minha voz saiu como um rosnado brincalhão. Ela tentou recuperar o fôlego. Que você é um monstro muito, muito terrível. Sorri para ela. Muito melhor assim. Alice e Jasper estavam subindo a escada. Ouvindo os pensamentos de Alice, que ela não via a hora de nos fazer um convite. Ela também estava muito curiosa com os barulhos de luta vindo do meu quarto. Como não estava concentrada em mim, não sabia o que encontrar quando chegasse. E a brincadeira que tinha nos deixado daquela forma já era coisa do passado. Bella ainda tentava se desvencilhar. Posso me levantar agora? Eu ri de sua falta de ar persistente. Apesar do excesso de confiança dela, eu tinha conseguido assustá-la de verdade. Podemos entrar? Perguntou Alice do corredor em voz alta para que Bella ouvisse. Eu me sentei, agora com Bella no colo. Não havia necessidade de fingir ali, embora eu imaginasse que seria necessário manter uma distância mais respeitosa na frente de Charlie. Alice já estava entrando no quarto quando respondi. Entrem. Entrem. Enquanto Jasper hesitava na porta, Alice se sentou no meio do meu tapete, exibindo um grande sorriso. Parecia que você estava almoçando a Bella. Então viemos ver se podíamos dividir, brincou ela. Bella se encolheu, olhando para mim em busca de reafirmação. Sorri e a apertei mais contra o peito. Desculpe, não acredito ter o suficiente de sobra. Jasper entrou no quarto atrás dela, sem conseguir se conter. As emoções ali dentro eram quase inebriantes para ele. Naquele momento eu soube que os sentimentos de Bella eram os mesmos que os meus, pois não havia desequilíbrio no clima de felicidade com o qual Jasper tanto se deliciava. Na verdade, disse Jasper, mudando de assunto. E eu vi que estava tentando controlar o que sentia, se conter. O clima era avassalador. Alice disse que vai haver uma boa tempestade esta noite, e Emmett quer jogar. Estar dentro? Fiz uma pausa, olhando para Alice. Rápido como um raio, ela esquadrinhou algumas centenas de imagens desse possível futuro. Rosalie não aparecia lá, mas Emmett não perderia uma partida. Em algumas versões, o time dele vencia, em outras, o meu. Bella ficava na plateia, encantada com aquela exibição sobrenatural. É claro que deve trazer Bella, encorajou ela, me conhecendo o suficiente para entender minha hesitação. Jasper foi pego de surpresa. Internamente, reajustou sua ideia de que estava por vir. Ele não poderia relaxar, como planejara, mas depois de vivenciar as emoções que Bella e eu despertávamos um no outro, era uma troca que estava disposto a aceitar. Quer ir? Perguntei a Bella. Claro, respondeu ela rapidamente, e depois de uma breve pausa, aonde vamos? Precisamos esperar pelos trovões para jogar, expliquei. Você vai ver por quê. Sua preocupação se tornou mais óbvia. Vou precisar de guarda-chuva? Eu ri diante da preocupação dela e Alice e Jasper fizeram o mesmo. Vai? Perguntou Jasper a Alice. Outro lampejo de imagens, dessa vez acompanhando o curso da chuva. Não, a tempestade vai cair na cidade. Deve estar seco bastante na clareira. Que bom, então, disse Jasper. Ele descobriu que estava empolgado com a ideia de passar mais tempo com Bella e comigo. O entusiasmo emanava de seu corpo, contaminando o resto de nós. A expressão de Bella mudou de cautelosa para ansiosa. Legal, pensou Alice, feliz por seu plano ter dado certo. Ela também queria passar um tempo com Bella. Vou deixá-los resolverem os detalhes. Vamos ver se Calaio quer ir, disse ela, levantando-se do chão. Jasper a cutucou de leve. Como se você não soubesse.
Ela já estava do lado de fora no piscar de olhos. Jasper foi mais devagar, saboreando cada segundo perto de nós. Ele parou para fechar a porta ao sair. Uma desculpa para se demorar um pouco mais. O que vamos jogar? Perguntou Bella assim que a porta se fechou. Você vai assistir. Nós vamos jogar beisebol. Ela olhou para mim desconfiada. Vampiros gostam de beisebol? Respondi com uma seriedade dissimulada. É o típico passatempo americano.